Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. E eu farei a leitura a partir do versículo 46 até o 56. Lucas 1, de 46 até o 56. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Meus irmãos, nessa noite começamos uma série breve de 3 mensagens sobre esse momento que antecede o Natal. A série sobre os 10 mandamentos terá que aguardar mais um pouco para a continuidade, mas não poderíamos deixar de tratar nesses domingos que antecedem ao Natal sobre este momento tão importante que foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo, considerando ainda mais por qual motivo ele veio a nós. Por isso, nessa noite começaremos a série que foi intitulada como Cânticos de Natal. E como eu disse às crianças, é uma época do ano em que ouvimos músicas de Natal até quando nós não esperamos. Talvez em algum passeio, no shopping, já ouçamos músicas de Natal. Em alguma propaganda ou passando pela rua, quando não é alguma buzina que nos incomoda como há pouco, algum som de Natal. É um momento também em que, no contexto da igreja, nós entoamos cânticos e hinos que são marcantes para nós, profundos, que costumamos aguardar o ano inteiro para chegar aquele período do Natal, no qual nós estamos nos aproximando, e poder cantar. Na verdade, não precisamos esperar um ano para falar sobre a vinda de Jesus a este mundo. Esses cânticos tão preciosos podem ser cantados em todo o tempo, quando nós meditamos sobre a mensagem do Evangelho. Um exemplo de cântico marcante ou hino, para mim, pelo menos, é o hino 240 dos nossos hinários. Eu gostaria de ter composto esse hino pela maneira como ele com profundidade expressa a mensagem do Natal. É aquele hino que começa com Eis dos anjos harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. E eu quero destacar a segunda e a terceira estrofe que dizem assim: Cristo, eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, salve Cristo Emanuel, luz do mundo, Deus fiel. E a terceira estrofe: cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz, Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Para mim é um dos mais belos hinos de Natal que eu pessoalmente conheço. E trata sobre a verdade de que o povo resgatado do Senhor, o povo que é redimido por Cristo, é um povo que canta. Canta em louvor ao Senhor que nos salvou. São canções assim que gostamos de ouvir, gostaríamos até de ter composto, de expressar essas palavras que os compositores expressaram aqui. Mas há outros cânticos que têm sido
presentes no decorrer dos séculos e das gerações. Não sei se os irmãos se lembram qual é o primeiro cântico registrado nas Escrituras. Está lá no capítulo 15 de Êxodo, que é o Cântico de Moisés. Moisés, depois que libertou, sendo um instrumento de Deus, o povo do Egito, depois que atravessou o Mar Vermelho, depois da destruição do exército de Faraó, a primeira coisa que nós vemos após a libertação é um cântico de louvor a Deus. Eu quero só lembrar os irmãos do que Moisés canta naquele momento de salvação do povo da escravidão. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. É um cântico em que exalta, glorifica ao Deus da salvação pelos seus poderosos feitos. Pela maneira como a poderosa mão de Deus foi vitoriosa ali no contexto da libertação do Egito. Temos inúmeros cânticos, como o cântico de Miriam, no mesmo capítulo, um breve cântico, mas que também é muitas vezes lembrado. O cântico de Débora, no livro de Juízes, no capítulo 5, o cântico de Ana, que nós lemos na liturgia, que muito tem a ver com o cântico de Maria, que acabamos de ler. Temos também o cântico de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 22. Um cântico foi entoado quando os alicerces do segundo templo foram lançados. E lá no livro de Esdras, capítulo 3, nós vemos que eles louvaram a Deus porque Deus estava restaurando o seu povo depois do cativeiro, no exílio. O livro dos Salmos. Temos muitos cânticos registrados. Temos inclusive nos livros proféticos, o livro do profeta Isaías, de Jeremias e de Lamentações, que expressam louvor ao Deus da nossa salvação de diversas maneiras distintas, mas que encontram algo em comum. Um dos exemplos destes hinos, destes cânticos, é no livro do profeta Abacuque. Que os irmãos sabem que é um que também fala muito ao meu coração, que eu menciono vez por outra. Lá no capítulo 3 nós vemos uma oração de Abacuque, que é uma expressão de louvor. Era usado muitas vezes como um cântico. E nós vemos que Abacuque ele prorrompe em cântico após algo acontecer com ele. E lá no início do capítulo 3 de Abacuque nós vemos as palavras deste profeta, dizendo: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, eu tenho ouvido o que o Senhor tem a dizer e eu fico alarmado. Fazia com que Abacuque tivesse mais temor diante de Deus. O Deus que governa a história, o Deus que salvou o seu povo e o Deus que também condenará os ímpios. Isso que ele fala a Abacuque. E qual é o pedido de Abacuque? Senhor, realiza a obra que o Senhor predeterminou e a torne conhecida a tua obra da salvação. Lembre-se da sua misericórdia para conosco, porque nós somos merecedores da sua ira. Então tenha misericórdia de nós. Então Abacuque expressa num trecho desse cântico, palavras belíssimas que creio que todos os irmãos se lembrem. Lá no capítulo 3, ainda, versículo 17, Abacuque expressa: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, ou seja, ainda que tudo de mal venha acontecer, que eu chegue num ponto de estar no fundo do poço, todavia eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Ele expressou a confiança no Deus da salvação dele. Poderíamos continuar aqui citando exemplos no Novo Testamento de cânticos que foram registrados, hinos que estão presentes nos evangelhos,
das cartas e até no livro de Apocalipse, entoando inclusive o hino de Moisés que é mencionado ali. Os cânticos, meus irmãos, permeiam toda a Escritura, desde a sua primeira parte do Pentateuco até o livro de Apocalipse. E o que esses cânticos têm em comum? Eles tratam sobre o mesmo tema, que é o tema unificador de toda a palavra de Deus. O assunto principal de cada um destes cânticos, destes hinos, é o Senhor. É aquele que é o protagonista de toda a história do mundo, em especial da história da redenção do povo de Deus. E os cânticos nas Escrituras falam, em outras palavras, sobre quem Deus é e sobre o que Ele faz. É o Deus que nos seus atributos é santo, misericordioso e soberano, e nas suas obras, que podem ser reconhecidas na criação, na salvação e na providência do seu povo. Em especial, esses cânticos tratam sobre a salvação. Em outras palavras, os cânticos das Escrituras tratam sobre alguma faceta do Evangelho da graça de Deus, sobre como um Deus santo e justo salva pecadores, inimigos de Deus. Essa é a temática das Escrituras e é a temática de todos os cânticos e hinos que aparecem nas Escrituras e os cânticos de Natal, que são o nosso foco aqui. Obviamente também tratam deste mesmo assunto, que é o tema das Escrituras. Nós estudaremos então nos próximos momentos, hoje em mais 2 domingos, sobre os 3 primeiros cânticos de Natal de toda a história. É verdade que poderíamos considerar 4, mas gostaria de considerar com os irmãos nestas próximas mensagens sobre os 3 primeiros cânticos de Natal que foram entoados por irmãos nossos do passado, que reagiram ao anúncio do nascimento de Jesus, ao seu nascimento, daquele que fora prometido desde o Éden para ser o Salvador, o nosso Salvador, como diz Maria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veremos pela graça de Deus o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão. O quarto que poderia ser considerado é o cântico dos anjos, mas consideraremos daqueles que, irmãos nossos do passado, humanos que entoaram louvores a Deus, até porque na última oportunidade tratamos sobre o louvor dos anjos. Então nessa noite veremos o cântico de Maria, que já lemos, que é conhecido muitas vezes como Magnificat. Esse é o termo que é muitas vezes usado para descrever ou indicar este cântico que nós falaremos daqui a pouco. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos compreender sobre a origem de um cântico. Nós começamos a ler do versículo 46, e algumas coisas aconteceram antes disso. E quando se pensa na origem de canções ou de hinos, muitas vezes se tem uma história por detrás. E eu me interesso em saber sobre a origem de hinos, de cânticos. O que aconteceu na vida de alguém, ou qual foi o aprendizado, a lição que aprendeu para que aquilo fosse transbordado através de música, de cântico, de hino, de expressão de gratidão a Deus. Há um tempo atrás consideramos sobre o testemunho do apóstolo Paulo e nessa mensagem lembramos sobre a origem do hino Maravilhosa Graça. E é uma história belíssima, que nos faz compreender melhor, inclusive, o hino. Nessa semana, ouvindo algumas músicas no carro, surgiu alguma que nos chamou a atenção, que fazia um tempo que não ouvíamos, e eu comentei com a Adelaide. Você lembra qual é, ou qual foi a origem deste cântico? E ela lembrou que aquele autor do cântico, ele perdeu um filho. Então ele fez aquela canção. As canções são atreladas muitas vezes ao histórico, ao ambiente onde elas surgiram. Pense no cântico de Moisés. O momento marcante para eles que foi a libertação depois de 400 anos de escravidão. O que ele poderia fazer?
depois que Deus poderosamente os libertou de Faraó? Ele cantou. Ele exaltou a Deus por causa disso. Qual foi a inspiração de Maria para expressar esse louvor a Deus neste cântico que acabamos de ler? Qual é a origem deste hino? Se voltarmos um pouco lá ainda no primeiro capítulo, versículo 26, nós seremos lembrados daquele momento em que o anjo Gabriel foi mandado para Nazaré, no contexto da Galileia, para anunciar a Maria, uma jovem virgem, noiva de um carpinteiro chamado José, que ela seria a mãe de Jesus, o Salvador do seu povo. Podemos pelo menos começar deste instante na vida de Maria, para que ela compusesse este cântico. E na história, aqui na narrativa, que não vamos ler agora por conta do tempo, o anjo surge de repente, com uma saudação curiosa, e Maria fica surpreendida. Ela fica, na verdade, apavorada. Algum tempo atrás, em um dos últimos momentos que antecederam o Natal, comentamos que o aparecimento de um anjo não era nada agradável num primeiro momento. Imagine um susto. Você dentro de casa, nos seus afazeres, aparece um anjo do seu lado. E eu mencionei que quando um filho aparece do lado, do nada, já é um tremendo susto. Agora imagine um anjo que a gente não espera jamais. Então, para Maria ouvir sobre aquelas saudação, que ela achou graça diante de Deus, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E daí o anjo veio falando sobre o fato de que ela conceberia e teria um bebê e lhe daria o nome de Jesus. E ela ficou sem entender e questionou o anjo. Algo que nunca tinha acontecido da história, ela queria entender mais um pouco. Maria foi surpreendida com aquela gravidez inesperada. Ela ficou tremendamente assustada. Ela ficou repleta de dúvidas. Ela ponderou, meditou nas palavras do anjo, mas no final ela diz: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ela se humilha, ela se sujeita ao Senhor. Que privilégio Maria teve! Quem não cantaria de alegria ao receber o anúncio da parte do anjo que seria a mãe do Messias? Na verdade, a rigor, ninguém cantaria de alegria ao receber uma saudação dessa, num primeiro momento, pelo menos. Era uma situação extremamente difícil. E para a gente compreender o cântico de Maria, é necessário ter isso em mente. Era uma situação em que Maria ficou muito apreensiva, preocupada, angustiada até. Seria uma situação devastadora para ela. Uma jovem adolescente por volta dos seus 15 anos. Era a média que as jovens estavam noivas naquele período, naquele contexto. Ela encontra-se grávida antes do casamento. Imagine que situação, que escândalo seria. Mas Maria estava num momento único da história. Se ela contasse para alguém: o anjo apareceu, você é a mãe do Messias, isso nunca aconteceu, que papo é esse? Você está com uma desculpa para justificar a sua gravidez. Mas aquele momento foi único em toda a história. Antes daquele anúncio, nunca aconteceu isso. A ninguém mais foi falado que conceberia o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que viria ao mundo para salvar o seu povo, o povo de Deus. Aquele momento que jamais se repetiu e nem se repetirá na história, quando o próprio Deus assumiu forma humana e foi gerado numa virgem de um local sem importância como era Nazaré. Se você estivesse no lugar de Maria, com toda essa situação complicada acontecendo, como você assimilaria tudo isso? E mais, se você fosse adolescente,
alguém ainda crescendo em maturidade, por volta dos 15 anos, e ouvisse essas palavras do anjo, recebesse essa notícia, como você reagiria a isso? Imagine contar a José, aos familiares e amigos que estava grávida, mas que ainda era virgem, conviver com uma gravidez, as pessoas olhando torto, tendo que explicar ou não o escândalo que poderia causar aqueles que não entendiam o que estava acontecendo. Certamente você também ficaria preocupado, aflito, angustiado. Mas o que Maria fez? Em primeiro lugar, ela quis entender como pode acontecer isso. Eu ainda não tive relação com homem algum. Ela disse, seja feita a vontade do Senhor na minha vida, mesmo sem entender completamente. E é um dos grandes mistérios de toda a Escritura, a encarnação do Filho de Deus. Não significava que ela compreendeu, mas sim que ela se sujeitou, mesmo sem compreender completamente. E além disso, mesmo numa situação angustiante, ela pôde cantar. Vemos o cântico de Maria nesse contexto angustiante para ela. E ela encontrou motivos para louvar e bendizer a Deus. E o que fez Maria cantar? Nós vemos que no início do versículo 46, a palavra então, disse Maria. E esse então está no momento em que Maria visitou Isabel, que era sua parenta, mãe de João Batista, que estava grávida. O anjo disse, inclusive a sua parenta está grávida e está esperando um bebê que viria a ser João Batista. E eu quero ler ao que Maria responde, do versículo 39 ao 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Imagine a cena. Duas grávidas se encontrando. Uma diz bom dia e a outra responde dessa maneira que nós acabamos de ler. João Batista, já cheio do Espírito Santo, estremecendo com a aproximação do Senhor Jesus. Isabel, também sendo tomada pelo Espírito Santo, reconheceu diante de quem estava, mais do que da própria Maria, mas do Senhor que ela já estava carregando no seu ventre. E depois de ouvir essa exaltação de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? É a isso que Maria responde. Numa situação difícil para a cultura e os costumes da época, mas diante da exaltação do Filho, além de ser filho dela, o próprio Filho de Deus, ela começa a cantar. Ela expressa o seu motivo de louvor entre os versículos 46 e 49, em primeiro lugar. Quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Essa expressão, a minha alma engrandece. O engrandece aqui é exaltar, é dar glória a Deus. Parece que Isabel estava exaltando Maria, mas não é isso. Ela estava alegre pela presença do Senhor e por aquela que foi escolhida por Ele para carregar o Salvador. Aqui Maria engrandece a Deus. Ela tem uma atitude de humildade, de reconhecer, de tributar ao Senhor glória
Em outras palavras, ela magnifica a Deus. E é daí que vem o termo latino, da versão latina, que é magnificat. Essa expressão aqui engrandece ao Senhor. E o Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, nos versículos 46 e 47, Maria está exaltando o seu Deus. Ela está também expressando que, apesar das situações adversas que ela vem a passar, a sua alegria está no seu Salvador. E quando ela coloca aqui, meu Salvador, ela indica a consciência de que era pecadora, que carecia de um Salvador. Podemos chamar Maria de uma irmã nossa do passado, que nasceu pecadora, mas que foi redimida por Cristo, que ela teve o privilégio de carregar no seu ventre. E quais são os motivos do louvor de Maria? Porque ela está engrandecendo, exaltando, glorificando ao seu Salvador. Nós vemos a partir do versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Deus, apesar de mim, sendo uma pecadora, carente de salvação, Deus olhou para mim com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele considerou a humildade da sua serva. Quem era Maria? Para ela mesma. Era uma serva, e o termo aqui no grego é escrava. É alguém que pertence ao seu Senhor e depende dele para todas as coisas. É alguém que não tem nada a oferecer. Ela diz que Deus me viu como humilde. E nós vemos nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Maria era pobre, era humilde de espírito, porque reconhecia que dependia do Senhor Deus para todas as coisas, a começar pela salvação. E elas diz que a considerariam bem-aventurada, mas não por aquilo que ela havia realizado, mas por aquilo que Deus havia feito por ela e no lugar dela. Bem-aventurada pelo que Deus fez. E o que Deus fez, porque todas as gerações a considerariam bem-aventurada. Deus a salvou, ela chamou Deus de meu Salvador e a tornou coparticipante da história da redenção ao ser feita mãe do Salvador, o próprio Messias prometido desde o Éden. E ela continua a dizer os motivos do seu louvor, do seu cântico. Além de Deus olhar para ela, sendo sua serva pecadora, nós vemos no versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela estava louvando ao Deus poderoso, aquele que o anjo disse que para Deus não haveria impossíveis em todas as suas promessas. Seria impossível, humanamente falando, ela conceber ainda mais o próprio Deus encarnado. Mas ela louva e exalta a Deus, para quem não há impossíveis em todas as suas promessas, e ela diz que o poderoso me fez grandes coisas. Deus é santo, a quem Maria podia chamar de meu Salvador. Os irmãos notam como Maria está procedendo aqui no seu louvor a Deus. Qual é o motivo de louvor de Maria? É o próprio Deus. Ela exalta a Deus pelo que Ele é. E ela exalta a Deus por aquilo que Ele tem feito. O poderoso me fez grandes coisas. Ela diz primeiro, Ele é meu Salvador, Ele é poderoso. Mas ela também diz, Ele olhou para mim, Ele me fez grandes coisas. Ela aponta para o caráter de Deus e também para aquilo que Ele faz. E nas palavras de Maria, o que nós podemos identificar sobre quem é Deus? Ele é o Deus soberano, que governa todas as coisas, segundo a sua vontade, quando ela chama Deus de Senhor, ainda no versículo 46. Ele é o Deus gracioso que salva pecadores, ela chama Deus de meu Salvador. É o Deus que é tanto transcendente como imanente, ou seja, mesmo habitando os céus no lugar santo, Ele também habita com
contrito e abatido de coração. Ele é o Deus poderoso, para quem não há impossíveis. Ele é o Deus santo, misericordioso e bondoso que ampara Israel, como veremos mais à frente, e que também é fiel às suas promessas, e o que ele prometeu a Abraão, ele estava cumprindo na história de Maria. Qual é o motivo de louvor de Maria? Quem Deus é e aquilo que ele fez. Chamamos a atenção agora para tantas coisas que Maria disse a respeito de Deus. Eu disse no início que eu gostaria de ter composto alguns hinos que falam ao coração, que expressam a minha oração. Se você estivesse no lugar de Maria, você se expressaria assim? Se você tivesse 15 anos e algo tão improvável, impossível acontecesse com você, você louvaria a Deus desta maneira? Qual é o motivo do louvor de Maria? Quem Deus é? Ela conhece o seu Deus, então ela tem o que dizer a respeito dele. Mas ela não conhece somente Deus sobre o que ele é, ela também sabe o que Deus fez. E nós vemos aqui, em terceiro e último lugar, sobre a ação de Deus na história, dos versículos 50 ao 56. Quando ela expressa: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós vemos o contraste aqui permeado com quem Deus é, sobre o que ele faz, sobre como Deus age no decorrer da história, tanto na salvação do justo, daquele quem Deus justifica, como na condenação do perverso também. Maria, ela então faz esse contraste, quando Deus age com seu braço valorosamente. E nós vemos essa expressão desde o início, quando Deus, com um braço forte, libertou o seu povo do Egito. Quando nós vemos no Antigo Testamento ainda que a boa mão do Senhor estava sobre o seu povo. E quando Maria diz, agiu com seu braço valorosamente, ela está se remetendo a imagens do Antigo Testamento, de história que ela conhecia, que ela foi ensinada como alguém temente a Deus, piedosa, que se sujeitava à vontade de Deus. Nós vemos essa mesma expressão, Deus agindo com seu braço valorosamente, com seu braço forte na salvação do seu povo. E quando Deus age com seu braço forte, ele dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Maria diz que Deus contemplou na sua humildade. E ela diz que Deus dispersa aqueles que são soberbos. E ela continua: Deus derriba do seu trono os poderosos, enquanto exalta os humildes. Pense lá no faraó, sendo destronado do controle da situação na libertação do povo, e aqueles escravos foram exaltados à presença de Deus, quando Deus passou a habitar com eles, a partir do momento do Sinai. Deus é o Deus que enche de bens os famintos e que despede vazios os ricos, que ampara Israel, lembrando da sua misericórdia. Há esses contrastes, então, entre os soberbos e os poderosos e os humildes, entre os famintos e os ricos. E se os irmãos lembrarem disso nas bem-aventuranças, que fala sobre pobreza e humildade, que são sinônimos, fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E Lucas mais à frente registra as bem-aventuranças, lá no capítulo 6, quando ele diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora têm fome, porque sereis fartos. Há um caráter diferente daqueles que pertencem no reino de Deus. E como que Deus age no decorrer da história? Ele humilha os poderosos. Pense em Faraó. Pense em Nabucodonosor. Pense em todos os poderosos que foram humilhados sobre a presença do Senhor, enquanto ele amparava o seu povo
e os exaltava. Deus age no decorrer da história soberanamente, cumprindo as suas promessas, as que Ele fez desde a antiguidade. E Ele faz isso para a sua própria glória, por isso Maria glorifica ao seu Deus. E faz tudo isso para o bem daqueles que amam e temem ao seu Senhor. Por isso que eu pedi às crianças para desenharem alguns dos momentos da história bíblica que eles mais gostam. É importante rememorar os feitos de Deus no passado para que a nossa fé, gratidão e alegria nele seja mais evidente no presente. Foi isso que Maria fez. E para concluir aqui, o versículo 56, que parece apenas uma informação que ela voltou para casa. Ela foi, fez uma visita um tanto quanto longa, já pensou receber uma visita de 3 meses? Normalmente acontece quando é família, vem, acampa e depois se vai. Mas qual que é a importância desse versículo? Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nós vemos aqui mais um aspecto de quem Deus é e do que Ele faz. E a pergunta que eu espero que vocês estejam fazendo é por quê? O que significa dizer que Maria permaneceu 3 meses com Isabel e voltou para casa? O que tem a ver com a compreensão de quem Deus é e daquilo que Ele faz na história, em especial daqueles que lhe pertencem? Se vocês atentaram para a leitura de 2 Samuel, capítulo 2, a oração de Ana, que tem os mesmos temas, é praticamente certo que Maria, enquanto exaltava a Deus, lembrou e até se baseou na oração de Ana. O último versículo que nós lemos, que era o versículo 11, então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Há um paralelo nesses 2 versículos. Samuel foi levado e depois eles voltaram para casa. Maria foi até Isabel e depois voltou para casa. E as 2 voltas precedidas por uma oração de louvor pela salvação do nosso Deus. E o que nós aprendemos de Deus aqui é a sua imutabilidade. Vemos algo que Deus fez por Ana, fazendo com que um mistério concebesse um filho, e ela louvando a Deus e dedicando o seu filho ao serviço ao Senhor. E vemos uma virgem conceber, exaltando a Deus, consagrando a si mesma ao Senhor, e sabia que o seu filho também seria dedicado à missão que Deus tinha para ele. Ana orou e alegrou-se em Deus e reconheceu o que Deus estava fazendo. Maria, a mesma coisa. Exatamente a mesma expressão de alegria em quem Deus é, no que Ele havia feito e estava fazendo. E podemos aprender então que o mesmo Deus que agiu com benevolência, com graça, misericórdia para com Ana, que demonstrou sua misericórdia e graça para com Maria, Ele é um Deus que não muda. E nós podemos e devemos continuar nos nossos dias, louvando, engrandecendo, bendizendo, adorando o nosso Deus pelo que Ele é e pelo modo que Ele age nas nossas vidas. Eu quero concluir, irmãos, com algumas aplicações à luz do que vimos aqui. Em primeiro lugar, uma pergunta: como você interpreta as circunstâncias da sua vida? Você para pensar em qual momento da sua vida está vivendo, o que está acontecendo, questiona qual é o plano de Deus para a sua vida? Você quer conhecer mais a respeito de Deus e sobre a sua vontade na sua vida? Como que você interpreta essas situações? Não siga a inclinação do seu coração. Nem fique dizendo somente eu acho isso ou eu acho aquilo. Faça como Maria. Como ela interpretou uma das situações mais improváveis e impossíveis de toda a história, à luz da palavra de Deus. Maria tinha, mesmo ainda muito jovem, não tinha todos os recursos que temos hoje no acesso às Escrituras, a estudos que nos fazem crescer no conhecimento da palavra de Deus.
mas ela tinha a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração. E como sabemos isso, é possível identificar mais de 10 referências ao Antigo Testamento numa breve oração ou num breve cântico de Maria. A palavra de Deus habitava no seu coração, então ela tinha condições de discernir o que estava acontecendo à luz do que Deus já havia dito na sua palavra. Somente assim ela pôde, mesmo que numa situação extremamente difícil, eu quero dizer que não importa o quão difícil seja a situação que você esteja passando, ou quão boa possa parecer a situação que você esteja passando. Somente se você for enchido do Espírito Santo, enquanto a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, é que você vai agir assim como Maria, que nos é um exemplo nesse sentido. Buscar compreender mais a vontade do Senhor à luz da sua palavra. Sujeitar-se humildemente em obediência, ainda que não entenda todas as coisas. E engrandecer ao Deus da sua salvação, independentemente das circunstâncias. Em segundo lugar, qual é o motivo do seu louvor? E há uma tendência de se pensar que só temos nos momentos de alegria, de vitórias, ou quando os problemas estão ausentes, motivos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Você já ouviu alguém dizendo, ou já passou por isso, eu não tenho vontade para nada. Nem de ir à igreja, nem de ler a Bíblia, de orar, de cantar. Qual é o motivo do seu louvor? É esperar que as coisas estejam bem para que tenha sobre o que agradecer? Maria também nos ensina que na vida cristã não é assim. Ela mesmo naquele momento difícil para a sua vida, lidando com a vergonha, juntamente com os seus, sabendo que teria um alto custo então para a sua vida carregar o Messias, ela encontrou um motivo certo para engrandecer ao seu Deus. Aquele único motivo necessário e suficiente, que é o que não muda. As circunstâncias da sua vida mudam demais. De um dia para o outro, de uma semana para outra, pode estar naquela montanha russa. Mas você tem um motivo suficiente e que é o necessário para louvar e bendizer a Deus. E qual é esse motivo? Quem Ele é. E o que Ele fez por você, pecador. E como Ele cuida de você em cada circunstância da sua vida. Louve a Deus pelo que Ele é, independentemente das circunstâncias. Exalte a Deus pelo que Ele faz. Se tiver difícil de ver na sua vida agora o que está acontecendo, faça como Maria e como eu pedi às crianças. Lembre de histórias desde o passado, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, da sua vida e da vida de irmãos queridos sobre como Deus tem cuidado de nós. Encontre nele, no Senhor, motivos para louvá-lo e agradecer. E por último, irmãos, aprenda a reconhecer a ação de Deus na história. Isso é um aprendizado para toda a vida. Maria foi lá, depois de ser avisada pelo anjo, visitar Isabel. E ficou 3 meses. E podemos imaginar por este encontro inicial que elas ficaram esse período procurando compreender melhor o que Deus estava fazendo na vida das duas. Nós aprendemos a reconhecer o que Deus faz quando nos relacionamos e vemos o que Deus está fazendo na vida do outro. E os outros nos ajudam também a ver o que Deus está fazendo na nossa própria vida. Esse compartilhar do que Deus está fazendo nos faz reconhecer quem é Deus e o que Ele faz, e que estamos seguros e temos motivos para louvá-lo independentemente das circunstâncias. Maria lembrou do Antigo Testamento. Quando Deus fez aliança com o seu povo, prometeu enviar um Salvador e viu como aquilo estava sendo realizado na sua própria vida. Para nós, temos mais material para lembrarmos o que Deus fez desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, em especial naquele momento em que Deus decidiu enviar seu Filho único no ventre de Maria para viver no nosso lugar e morrer a nossa morte, porque Ele quis nos salvar com sua graça e misericórdia.
Meus irmãos, que nesses momentos em que antecedem o Natal, assim como Maria, que transbordemos de gratidão por lembrarmos de quem é o nosso Deus, o que Ele já fez, o que Ele continua fazendo e as suas promessas que ainda serão cumpridas no tempo determinado por Ele mesmo. E que possamos expressar assim como Maria, que a nossa alma engrandece ao Senhor e que o nosso espírito se alegra no Deus da nossa salvação e que esse seja o motivo da nossa vida, glorificar o nosso Senhor e que o principal motivo da nossa alegria seja de fato não as coisas deste mundo, mas o nosso Senhor que nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Que Deus os abençoe. Amém.